quando eu era pequena, apesar de ainda ser, ia para os cultos com ela e eu achava aquilo tão sensacional, vê-la orando, clamando, tendo fé, expulsando demônios, tendo coragem para orar e ver cura. E eu ficava pensando, eu quero ser assim. Glória a Deus. Eu quero ser essa mulher que o diabo teme. Eu quero ser essa mulher diferente. Aleluia. E ao mês passado minha mãe esteve aqui nos visitando. E eu fui lá fazer um bolinho de chuva, que é uma coisa que eu aprendi com a minha avó. E aí ela comeu o bolinho e falou assim, minha filha, que bolinho maravilhoso. Aí eu falei, foi a vovó que ensinou. Você não sabe fazer, mãe? Aí ela falou, não. Eu falei, mas em que momento onde a senhora estava que não aprendeu a fazer esse bolinho de chuva com ela? Ela, não sei. E são tantas coisas especiais que ela passou para mim. Como ter fé. Eu me considero uma mulher de fé. Amém. De muita fé. Amém. Eu sei que é difícil, tem muitos dias que a gente não tem toda essa fé que a gente deseja, que a gente precisa de pedir um socorro, porque a gente não consegue ver, porque a gente não consegue entender, mas a gente não precisa de ver, a gente precisa de crer. Amém. Porque a palavra diz que Ele fará, que tudo é possível ao que crê. Então, homens e mulheres precisam andar em fé, precisam de entender isso. E aí eu separei alguns versículos, algumas coisas que nós vamos conversar e entender o que é fé. Segundo o dicionário, a fé é a adesão absoluta do Espírito àquilo que se considera verdadeiro. O Espírito necessita de aderir a algo que ele quer considerar como verdadeiro. Ele não está vendo ainda, mas ele crê que aquilo é verdade. E nós precisamos de fé para tudo. A Bíblia fala que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A fé é um fundamento básico para nós vivermos os milagres e as promessas. A fé significa declarar que vai acontecer algo que ainda não existe. O pastor declarou aqui, falou conosco que eles têm o desejo de comprar um terreno, adquirir um imóvel. Então vocês precisam de declarar, de crer, de confiar, de colocar no papel, de buscar, de trabalhar para isso. Tudo é possível ao crer. Amém. E a palavra de Deus também nos diz que se crermos, nós veremos a glória de Deus, nós veremos o manifestar dessa glória nas nossas vidas. Aleluia. Como eu disse, eu sou uma mulher de fé. E quando eu era criança, eu tinha muita vontade de voar. De avião, sabe? Muita vontade. Eu assistia os desenhos animados e via o pessoal voando, filme, e aquilo me deixava muito feliz, assim, muito desejosa de realizar isso. E aí quando nós recebemos a notícia de que ele seria transferido para cá, as coisas ficaram confusas, né? Aquela insegurança, mas nós oramos, tivemos fé e cremos que o Senhor, que é o Deus dessa obra, estaria conosco em todo o tempo. Glória. E nós não sabíamos para onde nós iríamos. A proposta era Minas ou Vitória. E eu fui no culto de consagração e uma irmã disse assim para mim: não fica com medo, porque o Senhor, Ele já assinou os papéis que vocês estão esperando. Aleluia. E é vitória no Espírito Santo. Vocês vão ter vitória. Aleluia. Glória a Deus. E alguns dias depois descobrimos para onde nós viríamos, que era vitória no Espírito Santo. Amém. E aí eu consegui realizar o meu tão sonhado desejo de voar. Amém. O Senhor nos deu a oportunidade de virmos para cá, né, de avião. E parece algo simples, mas era um desejo que eu tinha. E o Senhor, Ele se importa conosco nos mínimos detalhes. Amém. Glória a Deus. Ele conhece o nosso coração de uma maneira tão especial e é um Pai tão zeloso que Ele tem o prazer de realizar esses detalhes. Ele se alegra em ver os seus filhos sendo felizes e realizados.
você crer, né? E confiar que o Senhor vai fazer aquilo. Eu assisti uma pregação em que o irmão falava assim, que ele precisava de declarar, assim como nós temos falado aqui, precisamos de declarar aquilo que confiamos e que o Senhor irá realizar aquilo em nosso favor. E aí aquele irmão chegou em casa, pegou o boleto, fechou os olhos e começou a orar. Você não é um boleto. Você não é um boleto. Você não é um boleto. E quando ele abriu os olhos, aquilo ainda era um boleto. E ele se sentiu desanimado, triste. Isso é um ponto. Mas isso se assemelha muito com aquilo que nós pensamos. A gente espera que o Senhor transforme aquele problema, que Ele mude completamente aquilo, quando na verdade o Senhor Ele vai nos dar a capacidade de transformar aquela realidade. Aquele boleto continuava a ser um boleto, mas o Senhor Jesus é capaz de dar um trabalho, ser o provedor, para que Ele consiga pagar aquele boleto e transformar aquela realidade. Às vezes nós esperamos que coisas milagrosas aconteçam de repente. Não é impossível. O Senhor é o mesmo que operava no passado, opera no presente e vai continuar operando. Mas também nós precisamos trabalhar. O Senhor espera que nós façamos a nossa parte. Todas as vezes que os milagres aconteceram, Ele perguntava para o céu: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça nessa noite? Em que área da sua vida você precisa de ter mais fé? É o seu filho que precisa voltar para Jesus? É um emprego que você está procurando? É um casamento? É a mudança do seu casamento? É uma promoção no seu emprego? O Senhor é capaz de realizar o sonho de uma menina que desejava voar. Aleluia. Eu acredito que eu deveria ter uns 7 a 8 anos quando eu desejava voar. E eu voei com quase 30. Mas eu voei. Amém. Enquanto nós esperamos, o Senhor Ele vai trabalhando no nosso coração. Ele vai forjando o nosso caráter. Porque talvez, se conseguirmos a bênção naquele momento em que estamos pedindo sem parar, será que estaremos maduros o suficiente para desfrutarmos da plenitude dessa bênção na nossa vida? Então o Senhor Ele vem nos preparando, Ele vem nos ensinando, Ele vem nos moldando. Existe um evangelista e ministro da Igreja Cristã Americana, lá em Bethel, na Califórnia, Bill Johnson. Ele diz assim: a fé não nega a existência de problemas, ela nega o problema em um lugar de influência. Se esse problema está te influenciando demais, a fé vem para tirar isso de você. A fé vem para te fazer crer. Romanos 4:17 diz assim: para pensarmos nas coisas que não são como se elas já fossem. Ainda não existe, mas eu atraio aquilo, eu chamo a existência. Eu trago aquilo para a minha vida, eu declaro. Eu trabalho, eu busco a presença do Senhor para que aquilo aconteça. Em 2017, eu tracei um plano de carreira para mim. Eu queria algumas metas, eu queria alcançar algumas coisas. E aí, no meu plano de carreira, até 2024, eu estaria alcançando um cargo de professora. E o ano é 2022. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu pedi ao Senhor, eu acho que ficou na minha agenda. Eu pedi ao Senhor, e eu anotei, e eu trabalhei para que aquilo acontecesse. Porque a fé, ela também não anda sozinha. Nós precisamos ter fé que algo vai acontecer, mas nós precisamos trabalhar para que aquilo aconteça. O Senhor, Ele pode fazer. O Senhor, Ele pode pagar a minha passagem, a passagem pode cair perto de mim, o Senhor pode me dar um emprego, a hora que Ele quiser. Mas todas as vezes Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? O cego precisava ir até lá. Ele estava à beira do caminho gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se ele não gritasse, como o Senhor ia saber?
Ele precisava de chamar a atenção do pai, para que o Senhor olhasse para ele com os olhos de amor e entendesse aquilo que ele desejava. O Senhor sabe aquilo que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele não é alguém invasivo que entra e vai abrindo tudo. Ele quer ouvir o que você quer. E talvez seja essa a sua noite de falar para Ele: eu preciso ter fé nessa área, eu preciso de realizar esse sonho. Senhor, me ajuda. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. E Ele está aqui nesse lugar. E onde o Senhor está, algo acontece. Todas as vezes que o Senhor estava com uma multidão e o povo estava ao redor dele, os milagres aconteciam, nada ficava como antes. Então, se Ele está aqui nessa noite, algo vai acontecer. Talvez não seja visível, talvez nós não vamos ver com os nossos olhos carnais, mas no mundo espiritual já estará acontecendo. E aí nós, enquanto servos de Deus, homens e mulheres de honra e de valor, faremos a nossa parte para que essa promessa venha se cumprir na nossa vida, para que esse novo de Deus esteja sobre nós. Efésios 3:20 diz assim: o Senhor pode todas as coisas e pode fazer ainda mais do que pedimos ou pensamos. Enquanto nós morávamos lá no Rio, lá nós tínhamos a nossa casa própria, um terreno grande, o bairro não era um bairro tão bom, uma cidade do interior que nós morávamos, mas a casa era nossa, né? A gente estava construindo e a gente conseguiu reformar ela, colocar laje, né? Fazer algumas coisas a mais lá, mas a gente não conseguiu fazer o acabamento, sabe? Colocar piso e algumas coisas mais. E toda sexta-feira eu lavava aquele chão, porque era chão grosso. A gente não tinha piso, então eu tinha um tapete na sala e eu lavava aquele chão toda sexta-feira, porque os nossos filhos eles são um pouco alérgicos, e aí toda sexta-feira eu lavava aquele caldo de cimento ia descendo, e eu pedia para Deus que eu queria um piso branco. Sempre que eu lavava, eu falava: Senhor, eu quero um dia passar pano em um piso branquinho. E hoje, onde eu moro, o piso é exatamente dessa cor. Aleluia! Mas não foram 1 ou 2 anos que eu passei lavando aquele chão. Foram vários anos lavando aquele chão grosso. E por incrível que pareça, pastor, quando nós chegamos aqui, morando de aluguel, a gente conseguiu arrumar lá, colocar o piso branco lá também. Glória a Deus! Aleluia! Mas isso é fé. Tem dias que a gente lava o piso grosso com o coração triste. A gente não está querendo mais lavar aquele piso grosso. A gente não está querendo sentir mais aquela poeira, mas é a condição que nós temos naquele momento. E glória a Deus que a gente tem aquele piso grosso. Tem dias que a gente reclama daquele piso grosso, não é? Ou é só eu? Não, a gente reclama sim, porque somos homens e mulheres de carne e osso, nós somos pecadores, nós somos falhos imperfeitos. Mas aí o Senhor vem e nos lembra das misericórdias dele sobre nós, e Ele vai nos tratando. E aí, quando a gente aprende a ter um coração quebrantado, contrito e grato, as bênçãos do Senhor elas vão nos acompanhando. Enquanto nós estamos esperando ali o processo da bênção chegar, a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar tendo fé, crendo que Ele fará. Amém. Lá em Marcos 9:23 diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí eu fiquei pensando nessa palavra quando o Senhor me mostrou ela para falar hoje, para falar sobre esse texto, que tudo é possível ao que crê. Quantos creem? Amém. Eu creio. Glória a Deus. Mas e quando não acontece no creio? Eu deixo de crer?
há alguns anos já, eu venho sentindo dor de cabeça constantemente. Tem dia que está muito ruim, já teve vezes de precisar ir ao hospital, tomar medicamento, já teve vezes de chegar a ter crise de fome. E um dia eu pedi ao Senhor uma solução, que Ele desse um jeito. Eu já tinha ido ao neurologista, eu já tinha ido ao oftalmo, eu já tinha ido ao dentista. E a palavra que Ele me deu foi aquela que Ele deu para Pedro quando dizia que a minha graça te basta. Eu já fiz alguns tratamentos, ela melhorou, mas de vez em quando está aqui. Mas é exatamente aquilo que o pastor falou. Quando eu não consigo alcançar aquilo que eu tenho pedido ao Senhor, quando o milagre não acontece, o que eu preciso ter é a confiança de que o meu Pai está comigo. Amém. Vocês já perceberam quando uma criança começa a andar e que ele está ali pequenininho e você, lá o pai, a mãe abaixa e diz: vem? Só dele ouvir a sua voz e ver os seus braços abertos, ele vai. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe se realmente ele vai conseguir dar os passos. Mas ele confia naquilo que você está dizendo. Abre os braços e vai. Às vezes os pais que são mais ousados também colocam o menino no alto e diz: pula, o menino pula. Porque ele confia. Ele confia que o pai vai segurar. Se ele está na piscina e diz: vem, o menino pula. Não sabe se vai afogar, se vai afundar, o que vai acontecer. Mas quando ele ouve a voz do pai, e o pai dá para ele aquela segurança de vem, ele vai. E é isso que o Senhor espera de nós. Quando o milagre não acontecer, a gente confiar que Ele está junto. Mesmo em meio às provas, às dificuldades. Sabe uma coisa que eu percebo hoje? Não sei se vocês já ouviram falar do curso Habitudes. Maravilhoso. Pastor Penon. É um curso maravilhoso, irmãos. E depois que você faz esse curso, você começa sempre a ver as coisas com aquilo que nós chamamos de olhar Habitudes. Tudo que eu assisto de filme ou situações em que eu passo, eu sempre tento ver com esses olhos. E semana passada, alguns alunos ficaram de prova final. Eu tive que ir lá com 5 alunos, se eu não me engano. E aí aquela solidão lá, né, quietinho, fazendo a prova, e eu junto. E aí na hora que eu estava escrevendo, o Senhor me trouxe uma analogia, uma referência. Sabe como se fosse uma parábola? Nós somos os alunos e o professor é o Senhor Jesus. No momento da prova, você está sozinho na cadeira, mas o mestre está ao seu redor passando. Aleluia. Parece que a gente está sozinho ali, não parece? Mas a gente não está. O professor sempre está ao redor do aluno. A gente está ali acompanhando, torcendo para que você passe naquela prova, para que você consiga uma nota boa. E é assim que o Senhor Jesus faz. Tem provas que você precisa ser aprovado. É você que vai fazer, é você que precisa tirar uma nota boa. Mas o mestre, o professor, ele está ali do seu lado. Se você levantar a mão e perguntar: não entendi, me ajuda, ele vai chegar ali e vai tentar ler. Eu sou assim. Chego ali, leio, presta atenção. E eu fiquei imaginando, sabe, o Senhor Jesus fazendo exatamente isso com a gente. A gente está ali tenso, passando pela prova, achando que não vai conseguir, que a gente está sozinho. Meu Deus, onde você está? Cadê o Senhor que não está comigo aqui nesse momento? E se você parar um momento e olhar para o lado, Ele vai estar caminhando do seu lado, te observando a fazer a prova, torcendo pelo seu sucesso. É assim que a gente vive. Ele está o tempo todo do nosso lado. Eu quero compartilhar uma coisa aqui, e eu tenho essa liberdade, porque essa irmã testemunhou na nossa formatura de mulher única, e aquilo me chamou muita atenção. Ela é filha de pais separados, e ela disse que ficou com os avós. E todas as vezes que ela e o irmão iam para a escola, o avô ia seguindo os dois.
da paternidade. E disse para ela que ele é exatamente como aquele avô. Ela não o via fisicamente, mas ele estava o tempo todo caminhando, orando, seguindo, protegendo e cuidando dela. Irmãos, ela só falou isso, não foi? Ela só falou isso. E aquilo mexeu tanto comigo, porque é assim, às vezes a gente está querendo que o Senhor esteja ali com a gente está num processo difícil, a gente está cansado, a prova está difícil, a gente acha que não vai dar, que não vai conseguir, e o Senhor está do nosso lado o tempo todo. Por vezes a gente acha que não, mas lá em Filipenses 4,19 diz que o Senhor, nosso Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir todas as nossas necessidades por Cristo Jesus. O Salmo 91 te diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Salmo 23 diz que Ele é o seu pastor e que nada vai te faltar. Eu sei que é difícil, é muito difícil a gente crer às vezes, porque falta fé mesmo. Às vezes está bem difícil, está complicado, você não vê saída, você não sabe o que fazer. Mas até onde você conseguir crer, é até onde Deus vai operar. Se eu só creio até aqui, Ele só vai operar até aqui. Mas se eu creio daqui até Jardim Camburi, é isso que Ele vai fazer. Mas a gente precisa de confiar. Sabe por quê? O que limita às vezes a nossa bênção, a nossa vitória chegar, somos nós. Somos nós que não cremos o suficiente. Somos nós que às vezes não fazemos por onde. Somos nós que às vezes não estamos preparados para receber essa bênção e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Enquanto a gente está esperando essa bênção, Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está forjando o nosso coração. Marcos 11, 23 diz assim: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. É isso que nós precisamos fazer, confiar. Mas aí se a bênção não acontece, a gente continua confiando. Porque se ela não aconteceu, se aquilo que a gente espera não aconteceu, é porque Deus tem algo melhor. É porque o melhor dele ainda está por vir. Porque se Ele nos der aquela bênção naquele momento, talvez, a gente não vai saber desfrutar dela. Se ele te der um carro hoje, e uma casa na beira da praia, será que todo domingo você vai estar na igreja? Não é verdade? Será que se Ele te der muitas riquezas, você vai continuar ajudando, abençoando o próximo? Um outro texto que me chama muita atenção, que fala sobre fé, é lá Ezequiel 37. Todo mundo conhece? Vale de Ossos Secos? Já ouviu falar? Texto tremendo. Tremendo. Eu sou da área da saúde e eu já peguei em ossos secos. Sequíssimos. Alguns são tão secos que se você bate, ele quebra, esfarela. Um osso novinho, sabe? Um osso novo é igual uma esponja, aquela esponja amarelinha que a gente lava a louça. Um osso mais velho é igual aquela bucha vegetal que a gente compra na feira ou pega ali que a gente está no dentro. Que a gente chama de trabécula, elas são maiores, então as chances deles quebrarem são muito grandes. E pensa lá Ezequiel vendo aquele monte de ossos secos. É bem feio. Na nossa cidade tem ainda um cemitério que é público. Quando a gente chegava, a gente olhava para o morro, a gente via assim, os ossos jogados assim. E é bem feio. Eu fico pensando, Ezequiel olhando aquilo ali, vendo toda aquela situação, o Senhor falando que é capaz de colocar tendões, músculos, respiração. E será que se fosse eu e você vendo aquilo ali, nós iríamos crer que Ele era capaz
capaz disso? Ezequiel creu, e porque ele creu, ele declarou, e ele foi capaz de ver o milagre acontecer. Aleluia, glória. Talvez a gente não entenda, não consiga ter dimensão, porque às vezes a gente quer ver. Eu cheguei num congresso lá no nosso bairro, teve um congresso, não sei se vocês ouviram falar, Leoas, e eu ainda não tinha feito os óculos. E aí eu cheguei no congresso, tinha 3 telões bem grandes, e aí eu olhei para a irmã do lado e falei, tá embaçado? Aí ela falou, não, eu tô de óculos, tá normal. E eu sou uma pessoa divertida, irmão. Eu gosto de falar uma bobeira mesmo, eu sou uma pessoa divertida. E aí, naquela hora que ela falou que eu fui gente impossível e tal, aquela brincadeira, e eu falei assim, deixa pra lá, mas eu não preciso de ver, eu preciso de ouvir. E aí eu me sentei. E na hora que eu sentei, o Senhor falou exatamente assim pra mim, é isso mesmo, meu filho. Você não precisa de ver, você precisa ouvir a minha voz. Aleluia. E crer no que eu posso fazer. E aí eu cheguei e contei pro meu marido. Mas foi exatamente isso. Às vezes a gente não precisa de ver. E como eu fui abençoado naquele lugar sem conseguir ler algumas coisas lá na frente, ouvindo a palavra do Senhor, me alimentando daquilo que Ele tinha, ainda tenho dor de cabeça. A semana passada inteira ela doeu muito. E infelizmente meu filho mais novo também sente. Mas eu continuo crendo naquilo que o Senhor diz, que a graça dele me basta. Se um dia Ele quiser que essa dor saia de mim, do meu filho, vai sair. Mas se ela não sair, eu vou continuar adorando. Eu vou continuar fazendo a minha parte, buscando ao Senhor e tendo fé que a graça dele me basta, que o poder dele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza e de que eu não preciso temer. Nós precisamos parar de nos mover apenas por aquilo que nós vemos. Nós precisamos passar a nos mover por aquilo que o Senhor diz a meu e ao seu respeito. O que o Senhor diz que somos? Somos sacerdócios reais, nação santa, um povo escolhido, nós somos filhos amados, nós somos herdeiros. E se Ele é o meu Pai, tudo isso é meu. Eu não preciso temer, porque a palavra de Deus nos diz, e se Ele veste os lírios do campo, se alimenta os pássaros, por que Ele não fará conosco? Davi diz que foi moço, foi velho, e nunca viu um justo mendigar o pão. Aquilo que nós precisamos, o Senhor vai nos suprir. Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Às vezes a gente precisa falar isso para nossa alma. Opa, fica quieta, para com isso. Às vezes fica umas coisas aqui na minha cabeça falando, eu faço igual não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Vocês estão não? Que às vezes vem um pensamento difícil, irmão. Vem um pensamento de querer desanimar, eu não vou dar conta, não consigo, isso não é pra mim, eu não vou conseguir. E aí nesse momento a gente fala, quieta a alma, quieta, fica tranquila. E geralmente, quando vem as lutas, as provações, é que a gente chega mais perto de Deus. É por isso que eu estou falando, fica ligado. Às vezes a bênção não chegou ainda, porque se a bênção chegar, a gente vai para o outro lado. Todos os heróis da fé, depois vocês continuem lendo lá Hebreus 11, todos os heróis da fé foram forjados em circunstâncias adversas. Nenhum deles teve a vida fácil. Você vê, todo mundo passou por uma tribulação, mas eles estão onde? Lá na galeria dos heróis da fé. Aleluia, glória. E se a gente passar também, a gente vai ter o nosso nome lá no livro da vida. A gente também vai ter o nosso nome lá no livro da vida. Juntos, estaremos juntos com o Senhor. Bons marinheiros, eles nunca foram forjados em águas calmas, em águas tranquilas. Diz esse ditado. Eles precisam de um
bom motorista é aquele que dirige todos os dias, porque cada vez mais ele vai aprendendo. Enquanto eu dirigia pouco, eu sabia pouco. Hoje eu sou até meio abusada. Mas quanto mais a gente dirige, mais confiança a gente pega. Não é verdade? Quanto mais a gente anda de bicicleta, mais a gente aprende. Então, se você está passando pela prova, como dizia o nosso irmão Lázaro, vai dando glória a Deus, porque você vai passar. Lá em Mateus 14, de 22 a 23, tem uma história sobre Pedro, acredito que todos conheçam, quando ele andou sobre as águas. E eu acho interessantíssimo porque eles estavam ali durante a noite, de repente vem vindo alguém, eles acham que é um fantasma, ficam temerosos, mas Pedro, né, o ousado, pergunta: é o Senhor mesmo? Se é o Senhor mesmo, eu posso ir contigo? E aí, irmãos, uma coisa que o Senhor ministrou meu coração e que eu achei sensacional é o seguinte: Pedro, ele foi ousado, cheio de fé, eu vou lá, eu vou andando. E o Senhor falou: vem. Só que no meio do caminho, ele começou a olhar o vento e a tempestade. E às vezes é isso que acontece com a gente. A gente sai do congresso, de um culto cheio de fé, cheio de coragem. Não, agora eu vou vencer, eu vou fazer jejum, eu vou vir na campanha, na consagração. Soprou um vento diferente. A gente começa a mudar. A onda ficou mais alta, você olhou para o lado, já era. Mas mesmo quando a gente começa a afundar, assim como aconteceu com Pedro, acontece com a gente. Se a gente pedir socorro, ele está bem do nosso lado. É só estender a mão que ele segura e levanta. A gente não precisa ter medo, porque ele está conosco todos os dias. E para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Existem algumas plantas que se assemelham muito a nós mulheres, nessa questão de fé. E um dia eu ia ministrar o Mulher Única lá em Cariacica. Eu falei assim de manhã: Senhor, gosto muito, adoro orar, dirigir. Eu falei para ele assim: eu queria fazer uma coisa diferente. Porque vai indo Mulher Única, a gente faz uma dinâmica aqui, uma ali. E aí para mim, há muito tempo, parece que para você, para quem está fazendo, não, mas para mim parece que aquilo está repetido. E aí o Senhor me falou que era para mim levar uma plantinha chamada suculenta para as mulheres. Aí eu fiquei pensando, e aí eu fui pesquisar sobre a suculenta. As plantas suculentas são aquelas que possuem uma raiz, um caule e as folhas bem grossas, sabe? Bem calibrosas, para permitir o armazenamento de água em quantidades muito maiores que as plantas normais. Esse tipo de adaptação que essas plantas têm, elas permitem que se mantenham as reservas de líquido durante períodos muito prolongados e ajudam essas plantas a sobreviverem em ambientes áridos, secos e para outras plantas seriam inabitáveis. Então, essa é a suculenta. A forma dela de multiplicação, de propagação, se dá pela simples queda de uma folhinha dela no solo. Ela está aqui, a folhinha cai. Onde aquela folhinha caiu, cresce uma nova suculenta. A água contida dentro dessa folha é suficiente para hidratar aquela nova plantinha que está crescendo até a sua maturidade. E quando ela tem as suas folhas retiradas, é possível, aquela folhinha que a gente retira, a gente consegue colocar em outro solo e vai nascer outra suculenta dali também. Existem mais de 12 mil espécies de suculentas espalhadas por todo o mundo. E algumas dessas plantas, elas possuem espinhos que servem para se proteger dos predadores. Essas informações eu busquei de artigos, né, na internet. E as suculentas, elas necessitam de sol, pois são intolerantes aos ambientes com sombras, ambientes escuros. E aí eu não sei se vocês conseguiram entender, mas a suculenta, ela abriga o quê? Água. João 4, de 13 a 14 diz assim: Jesus respondeu:
quem beber desta água terá sede outra vez. A passagem que ele estava no poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Aleluia. Você é uma suculenta. Você é uma suculenta porque você abriga a palavra do Senhor na sua vida. Para que nos momentos difíceis você tenha o que lembrar, trazer à memória aquilo que dá esperança. Os ambientes áridos e secos, eles se assemelham ao deserto. E deserto na Bíblia é lugar de provação, é lugar de tentação, é lugar onde o povo está sozinho. A multiplicação da suculenta, quando cai a sua folhinha, simboliza anunciar as boas novas. Marcos 4:20 diz assim: e aos que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outros 60, outros 100. Você precisa deixar que as suas folhas caiam ao seu redor, para que outros ouçam, vejam o teu testemunho, vejam o Senhor na sua vida. A estáquia é quando acontece a nova formação de suculentas. Quando as folhas delas são retiradas e a gente planta em outro lugar, esse processo é chamado de estáquia. Então, quando eu saio para Jardim Camburi e venho aqui trazer a palavra, é o processo de fazer com que novas suculentas Aleluia. a partir da palavra que está sendo lançada. E por último, falando sobre a sombra, eu peguei todas essas informações na internet. E aí a gente tem um filho já que é casado, nosso mais velho. E aí eu conversando com a minha nora, eu falei assim, eu vou fazer uma dinâmica diferente hoje, no curso, no domingo. Eu vou levar suculentas, e eu pesquisei sobre elas. E aí ela me disse assim, você acredita que eu consegui matar a suculenta que tem lá em casa? Eu falei, impossível. Eu ficava mais de 20 dias sem regar minha suculenta. O meu cachorro derrubou a suculenta, o poste estava para lá, a suculenta para cá, a areia no meio da casa. Eu coloquei de novo e a suculenta viveu. Eu falei, sabe, alguma coisa errada. O que tem lá de diferente? E aí a gente ficou pensando. E aí ela falou assim, já sei, lá é muito